O papai tinha 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens. E 3 estavam na universidade. 2 no Rio de Janeiro e 1 em Campinas, e ele morava em Botucatu. Não tinha grana para comprar brinquedo, por exemplo. Eu fazia. Pegava lá caixa de sabão, caixa de bacalhau que ele vendia, então fazia patinete, carrinho de rolemã, pipa, papagaio. Eu não chamava de pipa, de papagaio, estilingue, telefone sem fio com aquela cordinha assim que você... Alô, como vai? Aí, parecia que a gente escutava na lata, mas é porque ele ficava gritando e tal. Mas ele gostava muito também das minhas traquinagens, porque eu era muito criativo. Eu passei a começar a anotar os meus sonhos, assim. Eu tô fazendo isso já rigorosamente, assim, há 2 meses. Eu sonho e aí eu vou anotando. Hoje eu sonhei tal coisa e tal coisa. E eu tenho geralmente uma média de 3, 4, 6 sonhos por noite. E é muito legal, porque aí você vai vendo um certo padrão. Por exemplo, eu sonho muito com um animal, cobra principalmente, com números, com armas, assim, destruição. E aí eu passei a explorar algumas AIs que convertem texto em imagem. Sim. Então eu dou um input lá, por exemplo, uma que eu achei muito legal, que eu tive, é um sonho que eu sonhei que tinha tipo um pênis de boi fatiado, assim. Eu entrei num banheiro, era tipo um banheiro que eram esses com umas madeiras, assim, tipo um tapera, sabe? Que era um banheiro e tinha uma prateleira de madeira com uns 3 pênis de boi, assim, cortado e tal. E eu pensei, legal. E aí, para ajudar aí, eu passo pro inglês, tipo, sliced ox penis, alguma coisa. Por exemplo. E aí ela gera imagem. E aí eu falei, caralho, dá umas imagens muito legais, assim. Só que aí eu fico pensando, tá, beleza, e aí, o que eu faço com essas imagens? Né? E porque, assim, tem a opção de fazer uma impressão, mas eu falei, não, mas ainda não é o suficiente. Então eu tô estudando uns robozinhos que pintam, assim. Então a ideia é fazer, tipo, pegar essas imagens, dividir ela em, sei lá, quadricromia, por exemplo, e colocar um robozinho lá para pintar. Para tecnologia, eu não sei se eu aprendo rápido, assim, eu tenho uns embates quanto... Eu tô teimando para mexer no After já faz uns anos, mas é por questão de rolar, né? Eu sempre tive uma facilidade, eu acho, de eu quero fazer isso daqui, e eu consegui autodidata, assim, sem fazer, né? Porque eu acho que é coisa de você querer, você vai fuçando e você vai aprendendo, né? Agora, de ferramenta manual... Para mim foi sempre, eu não sei se eu faço certo, se eu faço errado, como eu não tenho a coisa da academia, de como é certo usar um carvão, como é certo você tirar o pigmento daqui para aquilo lá, ou como você usa exatamente, eu fui sempre muito intuitiva nessa parte. Eu acho que tudo vem da observação, sabe? Eu sempre observo todo o campo que eu tenho, do que eu tenho para fazer. Eu tenho esse mundo inteiro para fazer. Como que eu faço ele? Eu vou passar dias olhando para ver como que eu consigo montar ele de uma forma que na minha cabeça esteja visível, sabe? Quando eu vou inventar uma nova série de pintura, um novo gesto, eu sempre tenho um porquê daquilo lá, certo? Mas quando eu estou fazendo aquilo, eu lembro de outra turma que eu posso tocar também, sabe? O coração, entendeu? Aí eu faço também aquilo, sabe? Então eu tô aqui, eu tô recortando aqui, mas eu tô pensando assim, mas eu posso pegar e pintar aquilo lá assim, ó. Porque tem aquela outra turma, tem aquela outra, sabe? Outros núcleos, né? Eu busco referência em tudo. A minha cabeça tá o tempo inteiro, eu me considero muito criativa, assim, nesse sentido, porque se eu tô tendo uma conversa com você, a gente fala em algo que já me já me desperta, exatamente, eu já guardo, depois busco algumas referências na internet ou não, já tá na minha cabeça, já crio, hip hop, sem dúvida,
né? Tem muita referência, eu busco do hip hop, dos rappers antigos e novos também. Mas é muito disso, de tudo, assim, de vivências, da dança, de, sei lá, da natureza. As coisas vão surgindo muito na minha cabeça, sabe? Eu penso muito rápido e muito. Às vezes eu tô em casa de boa, simplesmente, me dá uma vontade de desenhar. Eu cato qualquer papel, qualquer caneta, qualquer lápis que eu tiver, qualquer coisa, e começo a desenhar. Então, eu não fico buscando algo, se eu tô triste ou se eu tô feliz, ou não fico, eu sempre deixo algo sempre por dentro, assim, eu sempre pego muito nessa questão da arte, muito interior, então eu deixo sempre ela aparecer, na hora que ela quer sair, vamos... Claro que sempre é alguma coisa do nosso consciente, é alguma coisa que a gente viu, que a gente viveu, sempre é baseado nisso, e isso eu transfero para o nosso coração e a gente acaba pondo no lápis. Me sentei e falei, eu estava estimulada para escrever um poema erótico, gente. Era para ser erótico. E assim, eu preparando uma aula sobre as vanguardas europeias, olha que nada, e veio uma relação, falei, estudando Salvador Dalí e o surrealismo e tal, mas aí não sei, veio um momento erótico, eu falei, vou escrever. Só que acabou sendo se transformando numa outra coisa, que era de uma mãe que perdeu um filho. Cada um tem um jeito de trabalhar, de buscar inspiração, digamos assim. Para criar histórias, não há regra, não tem uma lei que fale que você tem que fazer isso, né? Para mim, no meu caso, são as experiências vividas, as leituras e essas cenas cotidianas. Eu acho que tudo isso influencia, né? Tem muitos autores que são reclusos e que têm a sua base construída a partir de leituras, né? Isso não quer dizer que o trabalho vai ser melhor ou pior do que quem é mais da rua e quem busca essa inspiração, essas situações do dia a dia. Tem vários trabalhos infantis, né? Eu trabalho com criança também. Então essa coisa, esse universo de estar trabalhando a composição, para mim é isso aí, de estar criando uma identidade, tá? Criando um meio de vida, vamos dizer assim. Então eu tenho canções que falam de coisas, de nuances infantis, o que tem da cor do coração, sabe? Coisas do dia a dia, ou coisas que falam sobre a deficiência também, dos nossos anseios, tá? Então essa questão da composição, que ainda não é tão forte na minha vida, se trata mais ou menos disso. O meu processo criativo parte da força do ódio. Tô brincando, não sempre, mas talvez tem uma gotinha ali de revolta. A gente não pode querer arrumar o caos, mas a gente pode compreender e ir se ajustando. Eu acho que, pelo menos para mim, é um dos grandes desafios, né? Que exige bastante essa flexibilidade. Mas compor me ajuda muito nesse processo. Compor, sem dúvida nenhuma, é algo que me liberta, assim. E é o meu melhor amigo. O papel, nesse sentido, é o meu melhor amigo, que é onde eu não tenho vergonha de falar o que eu penso, e depois eu releio, reorganizo. E na hora de trazer isso para a música, é ainda outro filtro que eu pego essa ideia, essa gênese da ideia, e para transformar isso numa obra musical, passa por vários filtros, e nesse processo é uma elaboração que eu faço daquele primeiro sentimento que estava ali. Então ele se transforma nesse processo todo, acaba se transformando. O que mais me estimula são coisas que vêm prontas. Eu já tive coisa de eu acordar 3 horas da manhã com um tema na cabeça. Eu vi para o computador, eu preciso ir escrever, porque senão eu vou perder, eu não vou lembrar amanhã. Preciso escrever. E 3 horas da manhã sentar no computador e acordar às 7 horas da manhã com a minha filha me cutucando, que passou das 3 às 7 e eu não copiei só o tema, já estava escrevendo as outras vozes, já estava com a composição quase pronta. A gente perde se a gente não repara, sabe? Se a gente não observa, se a gente não tem essa escuta ativa.
sabe? Se a gente não tem essa... Porque eu acho que é dali que a gente vai tirar o que a gente precisa. Então, eu acho que por eu ser uma criança retraída e mais observadora, isso também foi me formando um olhar mais atento. Mas depois eu entendi que esses pequenos detalhes eram transformadores, sabe? E é daí que eu tiro o meu alimento para criar, assim. E eu penso o tempo todo. Eu vejo, eu penso, eu lembro que eu tô andando, tava na minha motinha, eu escrevi música, eu parava a moto para escrever música. A música do festival de 2015 lá que nós conseguimos ganhar do SESI, eu tava na moto, cara, saindo de casa e pá, do nada, veio uma frase na cabeça, eu tive que parar para não esquecer, e aí para depois continuar. Então é o lance do MC, de escrever, surgiu dessa conversar demais, né? Até demais, natural. Eu já olho para os utilitários como algo que distante. Eu já vejo mais um desafio prazeroso nessas obras. Eu não desenho as obras, eu não desenho, não faço rascunho. Eu sento e vou vendo o que o meu intuitivo está vindo para a matéria e aí começou a sair. Muito documentário, aprendendo, estudando todo tipo de arte, estilogravura, arte digital, caligrafia, lettering, né? Eu acho que não me forcei, porque, né, alguns artistas caíram na pilha, esse é o momento da gente crescer. Não, cara, esse é o momento da gente ficar com medo, é uma pandemia, sabe? Não, a minha preocupação é essa, né? Acho que você ficar vivo, teu pai, sua mãe, que já tem uma idade, e muitos, porque esse é o melhor momento para criar. Não era o melhor momento para criar. Pelo menos para mim, não. Sabe, eu não sei de onde tiraram isso. Quando a gente tem que mandar, né, no edital, assim, tem que mandar, às vezes eles pedem, né, a dramaturgia pronta, um roteiro, figurino, maquiagem, cenário. Eu falo, Jesus, eu não sei. Eu não sei. Você vai mudar, eu não sei. Você sabe que aquilo é só uma ideia. É muito caótico por causa disso, né? Eles querem, e eu entendo, claro, né? Assim, a pessoa que vai ver seu projeto, ela precisa entender o que você está querendo, mesmo sabendo que isso vai mudar. Em que sentido isso vai me transformar mesmo, cara, sabe? Me pôr do avesso. E falar, não, isso aqui é necessário mesmo para as pessoas. As pessoas precisam ouvir isso aqui. Elas precisam. A escolha de uma obra é muito séria. Sabe assim, o que você vai fazer? Eu nunca sei. Quando eu começo um projeto, eu falo, para onde eu vou? Que lugar eu vou? Em que sentido isso daqui vai fazer com que as pessoas saiam daquele lugar deslocado, incomodado, provocado, apaixonado, né? É por isso que eu tenho uma coisa comigo, todo processo, assim, se eu não choro, não é. Não sei se você me entende, assim. Eu preciso chorar. Preciso chorar durante o processo. Para saber que realmente aquilo ali está mexendo comigo num sentido espiritual. Espiritual. Não é somente intelectual, não é só... Não. Artístico, não. É espiritual a coisa.